Bom dia! Bem-vindos à 12ª aula de fotografia como forma de expressão da Fundas, Prefeitura de São Sebastião. Eu sou sua artista orientadora, meu nome é Tarraia. Hoje nós vamos falar de um fotógrafo muito importante, muito especial e provavelmente um dos meus favoritos. O nome dele é Sebastião Salgado e ele é um brasileiro nascido em Minas Gerais. E para isso, a gente vai conhecer um pouquinho a história do Sebastião. Eu disse lá atrás que nós fotografamos com tudo aquilo que nós vimos, que nós lemos, as músicas que ouvimos, os filmes que assistimos. E o Sebastião tem uma história muito interessante. Então, para ele chegar a ser o fotógrafo que ele é hoje, tem toda uma história por trás. Para vocês terem uma ideia, o Sebastião Salgado ele é formado em economia. E lá no comecinho da vida dele, profissional, ele trabalhava em comércio de café. E isso possibilitou ele fazer inúmeras viagens, tanto para a América quanto para a África. E a partir daí, ele começa a ter um olhar diferenciado para o mundo. Sebastião Salgado nasceu no dia 8 de fevereiro de 1944. Tá? Ele é da cidade de Aimorés, em Minas Gerais, e no início da carreira, como eu estava dizendo, ele trabalhou como economista em Paris. Para tudo isso que ele traz hoje de imagens, vocês vão ver logo mais, ele viajou mais de 120 países, muitos deles países com situações bastante dramáticas de guerra ou situações de refugiados, e ele vem retratando isso desde que ele começou o seu trabalho na África. Uma das coisas que eu acho muito interessantes do Sebastião é que o olhar dele sobre o ser humano. Então ele não só tira fotos, mas ele interage com esse ser humano. Ele cria situações de confiança. Você imagina uma pessoa que está fugida de uma guerra ou que está numa situação de extrema pobreza, de fome, ela se deparando com um homem estranho ao seu convívio, que vem ali para capturar a sua imagem. Ele tem o dom de conseguir criar um vínculo com essa pessoa. Então, a partir desse momento, a relação dele, ela fica explícita através das suas imagens. Esse é um dos pontos mais interessantes no trabalho do Sebastião Salgado, quando ele retrata os indivíduos. O primeiro trabalho que eu conheci do Sebastião Salgado foi um trabalho que ele fez na Serra Pelada. Ali, montanhas de terra, montanhas de lama eram cobertas por escadas e homens cobertos de lama. Tudo aquilo se formava uma grande textura. A gente falou de textura na outra aula e agora eu vou mostrar algumas imagens do Sebastião que também remetem a isso. Não só na Serra Pelada, como outras imagens onde ele cria uma aglomeração de indivíduos e assim criando uma textura humana. Bem interessante isso. Vou mostrar para vocês através das imagens de Serra Pelada e outras imagens de São Paulo. Nessa imagem de Serra Pelada, nós temos quase como uma textura, onde nós não temos grandes definições dos seres humanos, mas nós sabemos e nós percebemos a presença. Assim como nessa foto o indivíduo ele está inserido dentro de um contexto sem ter a sua identidade destacada, assim eram esses mineradores nessa segunda corrida do ouro no Brasil. Ali eles não tinham suas identidades, ali eram todos como formigas trabalhando atrás de um ouro, atrás de uma esperança. Nessas imagens, nós temos uma dimensão do tamanho dessa escavação, do tamanho dessa busca, né, pelo sucesso, pelo ouro, por algo que brilha. Quando se chega mais perto dessas pessoas, a gente vê homens, grande maioria homens, né? Quase 100%. As mulheres que estavam presentes ali, elas tinham outras funções.
com situações bastante degradantes, num lugar árido, onde a única relação que eles tinham com a terra era o barro, cavando com as próprias mãos e carregando sacos e mais sacos de pedra, na esperança de encontrar um pouco de ouro, na esperança de encontrar um futuro. Nessa outra imagem, também da Serra Pelada, nós temos aqui o indivíduo molhado pelo suor, sujo de barro, descansando desse trabalho tão duro. Essas imagens são da da década de 80, tornaram Serra Pelada um lugar finalmente acessível aos olhos de quem estava longe. Essa imagem, feita no bairro do Pacaembu, em São Paulo, mostra um grupo de crianças abandonadas num abrigo. Aqui, a imagem feita em 1996, uma década depois de Serra Pelada, você pode encontrar algumas semelhanças, desde essa textura humana a esse cenário atrás desolador, frio. A estética é muito semelhante. O impacto também. Nas décadas de 70 e 80, o mundo se chocou com o impacto da pobreza no planeta. Na África, as terríveis cenas de crianças subnutridas inspiraram movimentações de artistas pelo mundo, por exemplo, no We Are the World, música cantada por diversos artistas do mundo todo. No Brasil, nós tínhamos a terrível Grande Seca, que castigou o Nordeste no início dos anos 80. Nessa imagem, Sebastião retrata filhos de colonos brincando com ossos de boi e cavalos. E então ele chega perto do indivíduo. Ele tem o seu olhar diretamente no olhar do outro. Ao contrário das outras imagens, aqui acaba a distância. Bom, acho que o grande ensinamento que o Sebastião nos traz, além das imagens fantásticas, lindíssimas, essa transformação daquilo que é difícil, daquela situação terrível, em algo belo, né? A conexão que ele cria com essas situações, eu acho que são o grande ensinamento. Então, quando você está fotografando algo ou alguém, entre dentro desse ambiente pessoal, né? A câmera, ela nos traz um distanciamento dos assuntos. Então, assim, inclusive em inglês, o verbo fotografar é shoot, que é o mesmo verbo que se usa para atirar. Então, essa separação que a lente nos dá dos outros assuntos, ela é uma barreira que nos dá uma certa segurança, mas que também muitas vezes nos exige um investimento maior para se criar uma conexão. Então, a proposta que eu tenho para vocês é que vocês fotografem alguém,
Mas primeiro, antes de dar o clique, criem essa conexão. Essa conexão pode ser um olhar, pode ser um toque, pode ser uma conversa, mas criem uma ligação com aquilo ou com aquele que você vai fotografar. Tragam esse indivíduo para a tua imagem, que a gente veja não só os traços, as luzes e as cores, mas que a gente possa, através do teu olhar, ir um pouquinho mais para dentro daquele que está sendo fotografado. Uma ótima semana para vocês e até a próxima aula.